Olá, alunos do terceiro colegial A, professor Rony aqui falando. Hoje vamos ver a atividade aí da terceira quinzena do terceiro bimestre, tá? Pessoal, as atividades agora elas vão diminuir um pouquinho, tá? A quantidade, justamente por causa das aulas lá do centro de mídias, tá? Então agora vai ser uma atividade por cada quinzena, ok? E com menos exercícios, consequentemente, o vídeo vai ficar mais curto também. Eu acredito que vai melhorar para vocês aí. Então, o assunto dessa atividade aqui, né, é corrente elétrica e intensidade da corrente elétrica, tá? Só lembrando que aqui a gente já entra em eletrodinâmica, tá? Então, se você estiver com a folha em mãos aí, tem um pequeno trecho, eu vou ler ele na íntegra aqui para vocês. Eu vou falar um pouco sobre a intensidade da corrente elétrica. Eu não coloquei desenho aqui não, mas tem esse desenho aqui, ó, se você quiser desenhar no caderno, tá? Pausa o vídeo aí, desenhe ele, interessante, tá? Então vamos lá, corrente elétrica e intensidade da corrente elétrica, né? Chamamos de corrente elétrica o movimento ordenado de cargas elétricas no interior de um condutor, visto que normalmente há movimento desordenado dos elétrons livres ou de outros portadores de carga, devido à agitação térmica. Quando os pontos A e B de um fio condutor são ligados a uma pilha, A e B, né, são ligados a uma pilha, fica estabelecida uma diferença de potencial, U, A e B. Daqui, essa região aqui tem uma diferença de potencial, então uma voltagem aí, ok? Bem como um campo elétrico E, né? Tem um campo elétrico aqui também. Entre esses pontos no interior do fio, né? Ok. Devido a esse campo, as cargas elétricas ficam sujeitas à força elétrica, obviamente, né? E coloca essas cargas em movimento ordenado, ok? Nesse caso, as cargas negativas dos elétrons movem-se no sentido contrário do campo para potenciais maiores, estabelecendo assim a corrente elétrica, né? Então, ó, aqui estão os elétrons, né? Eles vão, obviamente, vão se mover para a direção lá do campo positivo, né? E por conveniência a gente adota o campo elétrico sendo contrário, né? Porque ele tem esse sentido de aproximação para o polo negativo, igual a gente estudou até agora. Então, agora eu vou falar da intensidade da corrente elétrica. Ó, a intensidade de uma corrente elétrica é definida pela quantidade de carga elétrica que passa pela secção transversal de um fio condutor por unidade de tempo. Ou seja, está falando, ó, imagina uma secção aqui, ok? Lá no fio tem uma secção transversal. A quantidade de carga que passa por essa secção transversal aqui, ó, que passa aqui nessa região, por unidade de tempo, o nome disso é intensidade da corrente elétrica, né? E a gente dá por essa fórmula aqui, ó. I é igual a ΔQ sobre ΔT. Coulomb por tempo, né? Quantidade de Coulomb. Lembrando que o Coulomb é aquela formulinha, né? A gente viu lá nas primeiras aulas, né? Essa fórmula aqui, ó. Lembrando que o E, ele é 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Aquele E lá positivo para quando é próton, negativo para quando é elétron. Daqui eu jogo para cá, né? A quantidade disso que passa aqui por unidade de tempo, né? E o nome disso, 1 Coulomb por cada segundo, chama-se ampere. A letra A simboliza os amperes, ok? Então tá um exemplo aí, ó, coloquei, né? Calcule a intensidade da corrente elétrica de um fio condutor de cobre, sabendo que uma carga de 48 coulombs atravessa a secção transversal de um fio em 100 segundos. Imagina essa mesma situação, então vai ser, ó, I, dá para ver, I igual, pega o coulomb, né? Que vai ser 48 e divide pelo tempo, que é 6 segundos, coulomb por segundo. 48 dividido por 6, a gente sabe que vai ser igual a, vou pôr aqui embaixo, ó, I é igual a 8 ampere, ok? Então, só pegar o coulomb, ok? Dividir pelo tempo é a intensidade da corrente elétrica, certo? Ok. Aí, ó, já pode pausar o vídeo e já resolver o exercício, tá? Tentar fazer bem curtinho o vídeo daqui para frente, tá? Vai ser tudo nessa característica, então quanto mais curto, melhor, né? Já pode pausar e resolver. Já pausarei? Então vamos lá, ó. Exercício 1, da PUC. Sabendo que a corrente elétrica é produzida pelo movimento de cargas elétricas em certos materiais,
e que os metais são conhecidos como bons condutores de corrente elétrica, das afirmativas abaixo, apenas uma verdadeira. Qual é? Letra A. Em um metal, a corrente elétrica é produzida pelo movimento dos prótons e elétrons de seus átomos. Os prótons, estranho isso aqui, né? Os prótons eles ficam rigidamente lá no núcleo, né, do átomo, eles não movem. Quem trabalha nesse processo são os elétrons, né? B. Na passagem de corrente elétrica em um metal, os elétrons se deslocam para a extremidade onde o potencial elétrico é melhor. Na passagem da corrente elétrica, os elétrons vão tudo para a extremidade? Na passagem? Estranho também. Letra C. Na passagem da corrente elétrica em um metal, os elétrons se deslocam no mesmo sentido que os prótons. Suponhamos que os prótons também se movam. Suponhamos, pelo amor de Deus. Você acha que os elétrons vai tudo no mesmo sentido deles ali? Sim. Tudo junto caminhando lá, os prótons e elétrons felizes da vida? Uma que os prótons nem isso faz, né? Mas beleza. Letra D. Quando as extremidades de um fio metálico ficam sujeitas a uma diferença de potencial, né? Os elétrons se deslocam para a extremidade onde a tensão é maior e os íons positivos em mesmo número para outra extremidade. Ou seja, na situação que eles vão tudo para a extremidade, a gente já viu quando isso ocorre, não é nessa situação, né? Letra E. Em um metal, os elétrons são os únicos responsáveis pela condução elétrica. Por isso que se chama força elétrica, energia elétrica, por causa dos elétrons, ok? A resposta correta é a letra E. Não vou entrar em muitos detalhes para o vídeo não ficar longo. E já vou para a resposta do exercício 2, tá? O exercício 2 ele quer saber essa continha que eu fiz aqui, ok? Só que agora com os valores, ó. Calcule a intensidade da corrente elétrica em um condutor metálico em que uma carga de 67,5 coulomb atravessa a secção transversal em 5 segundos. Então, ó, primeira fórmula, né? Ah lá. Ok. Esse valor aqui. Esse valor, ele deu, que é o coulomb, né? Ele falou que é 67,5. Tá lá. E o tempo? O tempo ele deu em 5 segundos. Coulomb por segundos, né? Só pegar e substituir e fazer a continha. Esse aqui tá simples. Então, 67,5 dividido por 5. Ora, 67 dividido por 5 tem vírgula, né? A gente tira a vírgula e acrescenta o zero aqui, ó. Pega duas casas aqui, uma vez 50, sobra 17. Ok? Abaixa o 5, né? Que nunca multiplica aqui agora que chega próximo. 3 vai dar 150, sobra 25. Vamos ver aqui, 0, aqui. 5 vezes 50 vai dar 250. Vai zerar a conta. Então vai ser 13,5 que? Ampere. Ok? Então tá aí, pessoal, a resposta. Vídeo curto, graças a Deus, né? Bom, deixa eu bater ali, ó. Tá vendo lá? 250 menos 250 vai dar menos, né? E vai zerar. 250 menos 250 vai zerar. Ok? Então a resposta é 13,5. Pessoal, não mais isso daí, tá? Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.